Meus irmãos, que alegria estarmos reunidos, mais uma santa convocação. Igreja do Senhor, povo da aliança, se reúne para mais uma vez aprender do seu Deus, de sua palavra, ouvirmos o nosso Rei, o qual acabamos de celebrar, e cantar e adorar por meio de sua bendita palavra. Que a graça e a paz do nosso Rei Jesus seja com a nossa igreja local nessa noite. E você que nos visita pela primeira vez, seja muito bem-vindo. Uma alegria receber você aqui conosco. Espero que a graça do nosso Deus inunde o teu coração e que nessa noite todos nós saiamos daqui com um conhecimento experimental mais aprofundado e com as nossas afeições levadas ao nosso Rei Jesus. Você que nos visita pela primeira vez, talvez você não esteja acostumado, né? Então deixe-me alertá-lo sobre isso. Nós não retiramos as nossas crianças do culto. A nossa consciência não permite que façamos isso, não é? Nós temos o maior meio de graça que o Senhor nos deu, que é a santa convocação. Então nós não podemos privar os nossos filhos disso, pois sabemos que o Espírito Santo opera nos coraçõezinhos deles sem medida nessa bendita reunião, nesse bendito ajuntamento do povo da Aliança da Graça. Então, pode ser que se você não está acostumado, você ouça um chorinho aqui, um gritinho ali, mas fique tranquilo porque os papais estão bem acostumados. Caso seja necessário acalmá-los, nós temos o banheiro ali atrás, tá bem? E, irmãos, nós, à noite, como a maioria de vocês sabem, nós estamos com uma série de exposições na carta de Paulo aos Colossenses. E hoje nós chegamos na nossa exposição de número 10. E ainda tem muito chão pela frente, viu, irmãos? Nós começamos lá em 23 de fevereiro. Estamos em... Hoje é 20... Hoje é 15. Hoje é 15 de junho. Estou com a cabeça um pouquinho ruim. Então a gente tem muita água aí, muita estrada para percorrer. Tá bom? Hoje nós vamos meditar e expor Colossenses 2, versos de 8 a 10. Então peço que você abra a sua Bíblia, Colossenses capítulo 2, versos de 8 a 10. A tradução que nós utilizamos aqui na nossa igreja é Almeida Revista e Atualizada. É o nosso texto padrão aqui nas exposições. Colossenses 2, de 8 a 10. Diz assim a Escritura: Cuidado que ninguém vos venha a enredar com sua filosofia e vãs sutilezas, conforme a tradição dos homens, conforme os rudimentos do mundo, e não segundo Cristo. Porquanto nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Também nele estáis aperfeiçoados. Ele é o cabeça de todo principado e potestade. Até aqui, meus irmãos. Vamos orar mais uma vez. Pai Santo, uma vez mais, Senhor, nos achegamos ao teu glorioso trono de graça, reservado aos teus eleitos. E, Senhor, nessa hora, rogamos a Ti que nos dê graça iluminadora, para que possamos compreender a Tua palavra, para que possamos receber a Tua palavra, Senhor, com sigileza e humildade de coração, com corações profundamente gratos à Tua graça soberana que nos alcançou no Teu Filho. Então nós rogamos a Ti, Senhor, que nos dê firmeza de caráter, que nos dê uma santa disposição piedosa para ouvirmos e aplicarmos aquilo que o Senhor tem a nos dizer nessa noite. Senhor, que somente o Teu Filho Jesus receba a honra, glória, louvor, império e domínio nessa hora, em que o Senhor será adorado pela exposição da Tua palavra. Pai Santo, uma vez mais pedimos pelas nossas crianças, pelos nossos pequenos, que através da exposição da Tua palavra o Senhor continue a preparar os coraçõezinhos deles, para que eles, o mais cedo possível, Senhor, abandonem as vãs filosofias, as sutilezas conforme a tradição dos homens, conforme os rudimentos do mundo, e não segundo Cristo. Senhor, que eles, o mais cedo possível, possam reconhecer a majestade do Teu Filho Jesus, descansar nele e receber nele o perdão dos seus pecados. E é no Teu Filho, ó Pai, que nós oramos, agradecemos. Amém e amém. Meus irmãos, quantos de vocês se lembram que em 1912, um navio muito conhecido, um navio muito glorioso, ele afundou.
Ele foi anunciado como inafundável, não é? Ele partiu de Southampton para Nova York. Ele era o orgulho da engenharia moderna, da confiança humana e da tecnologia do século XX. Seus construtores declararam, abre aspas, nem Deus pode afundar este navio. Mas na noite de 14 de abril do mesmo ano, um pequeno bloco de gelo, um iceberg, perfurou seu casco. O inafundável navio Titanic teve o seu casco ferido. Em menos de 3 horas, a maior embarcação do mundo estava no fundo do mar, com aproximadamente 1.500 mortos. Agora, preste bem atenção, ouça bem. O que afundou o Titanic não foi apenas um bloco de gelo muito forte, não foi um iceberg somente. O que afundou o Titanic foi a falha fatal na suficiência humana, na confiança da suficiência humana. A falsa segurança de que o seu projeto era perfeito, de que o seu plano era inquebrável, de que estavam protegidos de qualquer perigo, independente das circunstâncias, independente de Deus. Achavam que não precisavam temer absolutamente nada, pois havia uma grande segurança e apego na suficiência humana. O nosso navio, a nossa tecnologia, a nossa construção é sem igual. O que isso tem a ver com o texto de hoje? Mais uma vez, tudo a ver. Assim são as filosofias e vãs sutilezas deste mundo. Sistemas de pensamento construídos em torno de falsa segurança humana. Mas nós precisamos lembrar, logo na introdução deste sermão, meus irmãos, que tudo que não está firmado na suficiência do Filho, tudo que não está firmado na suficiência de Cristo Jesus, está condenado a naufragar, cedo ou tarde. Como vocês sabem, nós temos sempre a nossa afirmação teológica, que resume o conteúdo do que nós vamos trabalhar aqui. E a afirmação teológica é a seguinte: Jesus Cristo é totalmente suficiente para as nossas vidas. Nenhuma tradição ou filosofia humanas podem ser comparadas a Ele. Nada pode ser equiparado a Ele. Unidos a Jesus Cristo, que é Deus homem, os cristãos estão plenamente aperfeiçoados para sempre. Guarde bem isso no final. Plenamente aperfeiçoados para sempre. Título da nossa pregação não poderia ser outro: a suficiência de Cristo contra os enganos do mundo. A suficiência de Cristo contra os enganos do mundo. O nosso sermão hoje, sem ter combinado nada com o nosso seminarista Vitor, que pregou em 4 pontos de manhã, o nosso sermão hoje também está organizado em 4 pontos, né, irmãos? É diferente, é sempre 3, às vezes 2, né? Hoje 4. E a divisão é a seguinte: a suficiência de Cristo contra os enganos do mundo. Primeiro ponto, as ameaças à suficiência de Cristo. Versículo 8. O versículo 8 aqui, ele vem como uma introdução, tá bom? Mas eu coloquei como, na estrutura do sermão, eu coloquei como o primeiro ponto, mas ele serve como introdução para os demais pontos, tá? As ameaças à suficiência de Cristo, versículo 8. Ponto 2. A suficiência de Cristo em sua pessoa, versículo 9. Ponto 3. A suficiência de Cristo em sua obra, versículo 10, primeira parte. E o ponto 4, a suficiência de Cristo em sua autoridade, versículo 10, a parte final, a parte B. Tá bom? A palavra-chave para os papais pesquisarem com as crianças nessa semana é suficiência, tá bem? Suficiência. Vamos ao nosso primeiro ponto. As ameaças à suficiência de Cristo. Vamos ler o versículo 8 mais uma vez, irmãos. Cuidado, que ninguém vos venha a enredar com sua filosofia e vãs sutilezas, conforme a tradição dos homens, conforme os rudimentos do mundo, e não segundo Cristo. Vamos começar observando essa primeira palavrinha que aparece aqui, cuidado.
Cuidado. Essa palavrinha, irmãos, nessa nova sessão temática que se inicia, ela está colocada aqui estrategicamente por Paulo, porque aqui ele já começa o seu combate contra a heresia colossense. Ele já começa, portanto, nós vimos na semana passada, os versos 6 e 7, como nós devemos andar em Cristo Jesus, assim como nós o recebemos, não é? E que nós também somos enraizados, edificados, confirmados na fé por Deus o Pai. Nós vimos que tem uma série de passivos divinos aqui, onde Deus é o agente ativo que promove isso na fé, na vida dos sujeitos, no caso, os eleitos aqui, né, os crentes em Colossos. E vimos também que a nossa fé, ela cresce, Deus opera tudo isso por meio da Escritura, por meio da fé que nós recebemos e fomos instruídos, e isso nos faz crescer em ação de graças. Agora, sabendo que nós estamos enraizados em Cristo Jesus, que Deus o Pai está edificando, portanto, o templo da nova criação, que são os crentes, e nós vamos ver aspectos que mostram Jesus Cristo como o templo, não é, que enche todas as coisas, o templo que está preenchido por Ele mesmo, e Ele enche todas as coisas como sendo o templo dos últimos dias, né, o templo da nova criação. Mas agora, no comecinho do versículo 8, a primeira palavrinha que aparece é, Colossenses, agora, vocês viram tudo isso que eu falei, agora, cuidado. Prestem atenção. A ideia aqui desse cuidado, o verbo aqui é ver, tá? É ver. Mas ele não está traduzido errado por cuidado, não. É porque esse ver não é um simplesmente ver como eu estou vendo vocês. É um olhar atento. É um olhar disciplinado. Quem entra, quem desce, quem está na frente, quem está atrás, quem está no meio. É um olhar cuidadoso, zeloso. Em outras palavras, é uma vigilância cuidadosa. É a ideia que nós temos só nessa palavrinha aqui, tá? Estar vigilante e extremamente cuidadoso às coisas que estão acontecendo. E, obviamente, o contexto de Paulo é na igreja. Estejam atentos, estejam constantemente vigilantes ou vigiando com as coisas que estão acontecendo aí. Então ele já começa assim. Então o tom já vem de alerta. O tom já é um tom de, pessoal, não é hora de dormir. Vocês estão enraizados, plantados por Deus o Pai, mas não é hora ainda de descansar. Cuidado, alerta, vejam o que está acontecendo aqui. E aí então, o texto vai seguir. Cuidado, que ninguém vos venha a enredar com a sua filosofia e vãs sutilezas. Vamos até aqui. Ele usa uma outra palavra aqui, um outro verbo muitíssimo importante. Que se a gente não está atento, a gente pode pensar e até confundir coisas que nós ouvimos na semana passada, se a gente não se atentar com o que está sendo dito aqui. Paulo está dizendo, esse é um verbo muito forte aqui, no capítulo 2 de Colossenses, porque esse verbo, ele basicamente diz o seguinte, cuidado para que ninguém venha tomar posse do coração de vocês. Cuidado para que ninguém venha raptar vocês. Cuidado para que ninguém venha saquear vocês. Cuidado para que ninguém venha tomar o controle do coração de... É tudo isso, tá? É tudo isso que está aqui. Então, notem como o cuidado, mais o uso desse verbo, nos faz ficar atentos ao quadrado. Atentos de maneira mais severa. Enredar é tornar-se capaz de manipular completamente uma pessoa. Então, Paulo está dizendo, cuidado para que ninguém venha manipular vocês completamente. Venha tomar conta da alma de vocês. Levar vocês embora. Em outras palavras, vamos resumir, que ninguém venha prender vocês. Ninguém venha tornar vocês cativos. Aqui resume bem. Tá? Mas essa palavra, esse verbo é muito rico. Então, pessoal, cuidado, ninguém venha prender vocês. E aí a gente olha para ele e fala, mas como assim, né? Prender com o quê? Tomar a minha alma com o quê? O que é tão poderoso que poderia
À luz do que nós vimos agora há pouco, nos versos 6 e 7, Paulo mostrar o poder da graça de Deus, e foi necessário ele fazer isso, para ele demonstrar que aqueles que estão titubeando em relação ao erro, que eles despertem e acordem. E os eleitos certamente o foram despertados e acordaram. E aqueles que estavam sendo levados pelos tentáculos da heresia colossense, obviamente, foram também demonstrados como aqueles que não estavam caminhando em Cristo, que não estavam em Cristo. Mas isso Paulo está mostrando para nós, logo de cara aqui, no primeiro passo para combater, né, nós sabemos que os primeiros passos para combater essa heresia, eles já foram dados. O primeiro passo já foi dado lá no capítulo 1, quando nós temos o tempo inteiro Paulo exaltando a pessoa de Jesus Cristo, e agora não é diferente. Porque ele está nos ensinando como que nós militamos contra o erro, como que nós militamos contra a heresia, como que nós militamos contra as distorções. É sempre olhando para a pessoa bendita de Jesus Cristo, se submetendo a ele, o reverenciando e o exaltando, ao mesmo tempo em que pelejamos pela verdade. É isso que nós estamos aprendendo com Paulo o tempo inteiro. Mas notem que os cristãos, portanto, devem ficar atentos a qualquer tipo de ensino. Agora as coisas começam a clarear um pouquinho. Qualquer tipo de ensino que contradiga aquilo que eles receberam lá no versículo 6. Olha, assim como vocês receberam Cristo, Senhor, e nós já sabemos que é esse receber, não é? Que não é só ouvir o evangelho, mas é um conjunto, são proposições acerca da fé verdadeira, da fé apostólica. Então, como vocês receberam, andem nele. Então, aquilo que eles receberam, eles deveriam continuar preservando. E os cristãos não devem se deixar tornar refém dessas pessoas que se aproximam com objetivos claros de controle e de dominação. Esse é o objetivo claro dessas pessoas com esses ensinos que nós vamos ver já já. Então, por que eles não devem fazer isso? Porque nós já vimos lá no capítulo 1, no versículo 13. Eles foram libertos do império das trevas. Esse regime, esse sistema, ruiu diante deles. Eles foram libertos, eles não estão mais mortos, eles não são mais escravos do império das trevas. Então, por isso que, mas esse império das trevas, ele é muito sagaz, ele é muito sutil, ele não desiste. Então fiquem atentos, porque qual que é o problema? Tem gente no seio da igreja cristã promovendo esse sistema morto, esse sistema caído, esse sistema podre, esse sistema escravizador. É isso que Paulo está alertando aqui. Qual que é a natureza, portanto, desse ensino? Paulo diz, filosofia e vãs sutilezas. Olhem novamente o versículo 8 lá. Cuidado, que ninguém vos venha, portanto, tornar cativos com sua filosofia e vãs sutilezas, conforme a tradição dos homens, conforme os rudimentos do mundo, e não segundo Cristo. Aqui está, portanto, aquilo que essas pessoas utilizam, o ensino com que elas se aproximam de nós, para nos fazer cativos delas. Vãs sutilezas e filosofia. Agora, obviamente que aqui, Paulo não está atacando a filosofia pela filosofia, né? Não é a disciplina filosofia que está em vista aqui. Não é o amor pela sabedoria, não é a busca pelo saber. Paulo não está atacando as construções retóricas tão belas que os gregos faziam, para debater nas praças. Não é esse o ponto. O ponto de Paulo, que era muito eloquente, inclusive, que era fariseu de fariseus, doutor de doutores no seu período, muito bem formado, o ponto dele é destacar que há um tipo de filosofia, de pensamento, de ação, que contrapõe ou que se faz rival ao evangelho da graça de Deus. É isso que Paulo está dizendo. Que a gente pode olhar aqui, tá vendo? Filosofia é das trevas, filosofia não presta. Não é bem assim que funciona. A filosofia é uma bênção, quando bem utilizada. Por exemplo, nós temos a disciplina teológica chamada filosofia teológica, que nos ajuda a pensar a metafísica, os decretos de Deus. Nós vamos para a filosofia teológica, a filosofia submissa às Escrituras. Não é? É ali onde nós discutimos metafísica, é ali onde nós falamos causa primeira, causa segunda, enfim, aí tem um universo para a gente ir atrás, tá bom? Mas o ponto é que há uma filosofia cujo fim último é roubar a glória do Redentor,
cujo fim último é desviar os seus olhos da pessoa bendita de Jesus Cristo e fazer você confiar em si mesmo. É esse o ponto de Paulo aqui. E em Colossos também envolvia a ideia de que os falsos mestres dominavam os segredos do universo. Então havia um grupo na igreja de Colossos, né, que afirmava ter um conhecimento, uma filosofia, algo especial, que só alguns detinham. Isso te lembra alguma coisa? Um grupo especial na igreja local que detém certas coisas que outros que são mais humildes, que não são iniciados, não têm, lembra, né? Então notem, essa filosofia é um engano vazio. É isso que significa vã sutileza, é vazia. Ela é vazia em si mesma. E isso por 3 razões. Primeiro, ela se baseia na tradição de homens. Prestem atenção aqui, que agora Paulo ele vai descrever o que é essa filosofia, o que é essa vã, esse engano vazio. Se baseia em tradições de homens. Mas notem, também não é qualquer tradição. Não é toda e qualquer tradição que está sendo rechaçada aqui. Porque os cristãos de Colossos receberam a tradição do Evangelho. Receberam a tradição apostólica. Receberam o Evangelho. Receberam a fé que uma vez por todas foi entregue aos santos. Mas há um tipo de tradição específica que Paulo está combatendo aqui. É aquela que nós encontramos, por exemplo, em Marcos 7, 10 a 13, que diz assim: Pois Moisés disse, honra teu pai e a tua mãe, e quem maldisser a seu pai ou a sua mãe, seja punido de morte. Vós, porém, dizeis, se um homem disser a seu pai ou a sua mãe, aquilo que poderias aproveitar de mim é corbã, isto é, oferta para o Senhor, então o dispensais de fazer qualquer coisa em favor de seu pai ou de sua mãe, invalidando a palavra de Deus pela vossa própria tradição, que vós mesmos transmitistes, e fazeis muitas outras coisas semelhantes. A tradição que Paulo condena, que a Escritura condena, é essa daqui. É esse tipo de tradição. É qualquer tipo de ensino, qualquer regra, qualquer orientação, qualquer conselho que alcance esse status de tradição e que não encontre amparo na Escritura. Quando isso acontece, nós estamos invalidando a palavra de Deus. Pode ser a tradição mais bela, pode ser a tradição mais maravilhosa, que os homens julguem com valor sem igual. Olha, se tirar isso daqui, acabou a nossa vida. Se vai contra a palavra de Deus, as Escrituras, seja anátema, seja maldito, queime no inferno. Tradições humanas causam destruição da alma, da família, dos filhos. Tradições humanas não têm palavra, não têm poder do Espírito, não tem a glória e a graça de Jesus Cristo como fins últimos. Destrói, seca, corrói. Se você não teve a oportunidade de ver tradições humanas operando na igreja, sem a graça e o poder de Deus, graças a Deus que você não viu. Graças a Deus que você não viu. Homens secos, homens mortos, com suas ricas e gloriosas tradições, invalidando as Escrituras. Quando isso acontece, irmãos, quando isso acontece, pessoas que estão à frente disso, elas estão se colocando no lugar de Deus. Elas estão dizendo que a sabedoria de Deus não é suficiente, que a Escritura não é suficiente. Ah, mas não está de acordo com... Não, mãe. Não faz pergunta difícil, não. Depois a gente pensa sobre isso. Mas calma aí, não está de acordo com as Escrituras. Por que a gente não queima isso? Por que a gente não joga isso fora? Estamos invalidando as Escrituras. Estamos nos colocando na frente, estamos nos colocando na mira do cabeça da igreja. E ai de quem faz isso. Ai da pessoa sem escrúpulos que faz isso. Então é esse tipo. Eu esqueci de colocar o cronômetro, irmãos. Acho que é hoje que eu prego 2h30, hein? Eu acho que é hoje, irmãos. Esqueci de colocar o cronômetro. Estou colocando agora. Então, irmãos, nós precisamos estar muito atentos, porque isso não está longe de nós. Isso não está longe de nós. A gente fala bastante isso, né? O liberalismo teológico, a gente logo vê a sombra dele de longe,
500 metros de distância, 500 quilômetros de distância, desculpe. Com o liberalismo a gente não tem problema. Mas com tradições humanas que parecem estar fundamentadas nas Escrituras, a gente talvez tenha um pouco mais de dificuldade de enxergar. Então nós precisamos estar atentos. Se os colossenses, que foram discipulados por Epáfras, diretamente e indiretamente por Paulo, que leram o texto da Epístola aos Colossenses em grego, no original, eles estavam sujeitos a isso, irmãos, que dirá nós, com a tecnologia aí, não é? Com a quantidade de livros que nós temos por aí. Então tomemos cuidado. Segundo ponto. Essa filosofia, essa vã sutileza, esse engano, se baseia em doutrina mundana. Então, tradição de homens, doutrina mundana. Aqui, nós temos um termo que é de difícil compreensão, que está traduzido na área como os rudimentos do mundo. Eu não sei como está aí na sua tradução, mas essa palavrinha aqui é uma palavrinha de difícil compreensão. Ela tem, eu elenquei aqui alguns significados, tá? Mas deixa eu adiantar, qualquer significado que a gente adote aqui, com exceção do primeiro, no meu ponto de vista, o primeiro significado aqui não tem peso no contexto. Tá? O primeiro significado que eu vou compartilhar com vocês aqui, dos rudimentos do mundo, ou dos elementos do mundo, não tem muita força à luz desse contexto aqui. Os outros, qualquer interpretação que nós adotarmos, não estaria necessariamente errada, mas eu tenho uma inclinação por uma especialmente que os reformadores adotaram, principalmente João Calvino e Girolamo Zanti. Então vamos aos significados. Como é que a gente entende aqui os rudimentos do mundo nesta passagem, que é um termo muito difícil para nós interpretarmos? Primeiro, o significado dela pode ser forças elementais. Fogo, água, terra e ar. Paulo estaria dizendo que esse tipo de ensino, essa tradição, essa filosofia se apega a esses elementos e que esses elementos de alguma forma estariam conduzindo os colossenses, e os falsos mestres estariam usando isso para fazer referências a deuses gregos. Essa é uma possibilidade. A outra possibilidade é que rudimentos do mundo significam ensinos básicos para iniciantes. Possivelmente se trata de ensinos judaicos em alguma natureza. Ou, ainda, podem significar, essas expressões aqui, podem significar os princípios básicos de um mundo anti-Deus. Princípios básicos de um mundo que odeia o Evangelho. Pode também significar fundamentos de religiões pagãs. Então, nós tínhamos muitas religiões de mistérios, nós tínhamos a filosofia grega, não é? Invadindo todos os pensamentos, não é? Daquele período. Então, rudimentos do mundo aqui são fundamentos das religiões pagãs. A interpretação mais adotada entre os teólogos modernos é de que rudimentos do mundo significam espíritos malignos. São demônios. Então, todo esse arcabouço que a gente vê aqui dessa filosofia, dessa tradição, tudo isso é inspirado, portanto, por demônios. Tá? Essa interpretação ela pode ser o pano de fundo disso. Tá? Porque tudo que nós estamos vendo aqui realmente tem a sua origem no inferno. Satanás é aquele que quer roubar a glória de Cristo e enganar as pessoas. Então nós sabemos sim que quem está por detrás desses homens, desses apóstolos infernais, é o próprio Satanás. Tá certo? Mas essa próxima explicação, e aqui eu tento unir esses dois últimos significados para poder interpretar melhor a Escritura, nesse aspecto, aqui significa rudimentos do mundo uma aplicação indevida das leis cerimoniais mosaicas. Tá? E aí, no contexto, isso fica mais claro, porque na sessão que nós vamos expor, na semana que vem, Paulo começa a dar elementos dessa tradição de homens, desse ensino. Ele fala assim, nele também fostes circuncidados. Paulo traz o elemento da circuncisão para a conversa. E aí ele continua mostrando a supremacia e a suficiência de Jesus Cristo contra os falsos mestres. Então, eu entendo que a aplicação indevida da lei cerimonial, da lei de Moisés, feita pelos judaizantes aqui, é o que rudimentos do mundo quer dizer.
Mas, mais uma vez, lembrem que a heresia colossense ela tem múltiplos tentáculos. Ela tem cerimonialismo judaico, ela tem filosofia pagã, ela tem adoração a anjos e ela tem apego ao misticismo. Então, é uma miscelânea de coisas, tá bem? Então, resumindo, seja qual for o significado de rudimentos do mundo aqui, ele tem um objetivo, e isso todo mundo concorda. O objetivo é roubar a glória de Jesus Cristo. O texto diz que isso que está acontecendo não é segundo Cristo. Não é segundo o Evangelho. Não é segundo o que Deus ordenou. E aqui está o peso disso. São pessoas que estão dizendo coisas que Deus não disse. Com o objetivo de prender você, enredar você, levar você após si. Eu separei alguns exemplos de como isso acontece hoje, né? Dessas tradições, dessa filosofia que não é segundo Cristo, mas é segundo os rudimentos do mundo. Pense no moralismo terapêutico. O moralismo terapêutico vai dizer algumas coisas para nós. Você vai dizer assim, olha, nós precisamos apenas ser pessoas éticas. Você paga as suas contas, você trabalha direitinho, você não rouba ninguém, tá tudo certo, fique em paz. Cada um tem uma verdade. O importante é ajudar o próximo. Pense no sincretismo espiritual. Independente da religião, temos que buscar a Deus. Temos que nos conectar com o sagrado. Quem nunca ouviu isso por aí? Muito comum ouvir isso por aí. Dentro de igrejas. E o legalismo? Sem essa prática, o culto de vocês não é aceito por Deus. Tem criança no culto? Vocês são irreverentes. Deus não aceita o culto de vocês. E presta atenção. Tem que orar desse jeito aqui. Tem que orar por essas coisas aqui. O culto de vocês não oraram pelas autoridades governamentais. Vocês estão trazendo a ira de Deus sobre vocês. Que é isso? Legalismo da pior estirpe. E o progressismo, então? O progressismo chega, o pecado é só uma falta de estrutura social para ascender na sociedade. Pecado é cultural. Não vem com essa de transgressão de lei de Deus, que não. O pecado é você oprimir o pobre. Tem pobre na sua igreja? Você está oprimindo o pobre. Você está em pecado. Porque você está oprimindo o pobre. O papel da igreja é lutar pela igualdade social e econômica entre todos. Quem nunca ouviu isso? Precisamos atualizar a Bíblia à luz das novas compreensões culturais. Então, a gente precisa dar um jeitinho para a Bíblia poder caber na modernidade aí, senão a gente não é bem visto. Seja o que for, separei alguns exemplos rápidos aqui. Seja o que for, irmãos, seja o que for. Substituir Jesus Cristo e sua palavra como fonte da verdade, por quaisquer que sejam esses pensamentos que rondam por aí, é idolatria. É idolatria. Nós podemos nos orgulhar de estarmos servindo a Deus quando, na verdade, nós somos idólatras. E esse é o nosso grande desafio e chamado ao autoexame nessa porção da Escritura. Porque, irmãos, hoje, essas vãs filosofias, elas não aparecem nas universidades gregas. Elas não estão somente em alguns estabelecimentos. Elas estão no seu celular, na notícia que você vai ler, na mensagem que você vai receber, no artigo que você vai ler, no vídeo que você vai assistir, nos vídeos de autoajuda, nos coaches da internet, nas séries da Netflix que você assiste, nas músicas que exaltam você merece ser feliz, no psicologismo gospel. Você pode, você é capaz, você é o bichão mesmo. Acredite em você. São pregações que falam muito do que você deve fazer. Faça, 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 faça. E poucas pregações do que Cristo fez por você. Você sai de lá com um fardo mais pesado do que o do peregrino. Em vez de você ter o seu fardo retirado pela graça e a bondade do Evangelho, você sai mais pesado.
Você sai confiante, mas em você eu preciso fazer, eu preciso fazer, eu preciso fazer, eu preciso fazer, checklist, checklist, checklist. E o evangelho trazendo paz à tua alma, onde está? Não está. Não está. Então são vozes que ensinam um evangelho sem arrependimento, uma graça sem santidade, uma fé sem temor ao Senhor. Então esse é o perigo desse falso ensino. Então não à toa Paulo começa com cuidado, que ninguém vos faça presa, levando vocês após si. Mas não para por aí, irmãos. Paulo não só alerta sobre os perigos da falsa filosofia, mas ele também desloca, e aqui é a beleza da construção apologética de Paulo. Ele sempre, agora ele vai começar a nos transportar para olhar para a beleza da glória de Jesus Cristo, que é o que ele vai fazer agora. Sim, temos que considerar o erro, temos que considerar o engano, temos que estar atentos, mas não fazer isso sem olhar para alguém. E é aqui onde nós entramos no nosso segundo ponto. A suficiência de Cristo em sua pessoa, no versículo 9. E sem isso nós não temos forças para resistir a esses enganos sutis. Nós precisamos de Jesus Cristo no começo, no meio e no fim. Vamos ler o versículo 9. E diz assim: porquanto nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Irmãos, que versículo glorioso. Aqui agora nós temos a explicação de por que devemos andar em Cristo. E porque o nosso coração deve ser cativado por Ele. Que os nossos olhos devem estar nele. Que os nossos ouvidos devem ser dele. Porque as nossas mãos devem ser entregues a Ele. E por isso andar nele, viver para Ele, para a glória dele, na vida e na morte. Porque Ele é o inaugurado templo dos últimos dias. Olha lá para o versículo 9 mais uma vez. Porquanto nele habita toda a plenitude de Deus. Espero corporalmente que a gente já volta, tá? A gente já volta no corporalmente aqui. Nele habita toda a plenitude da divindade. Nós sabemos que a presença gloriosa do Senhor, no antigo pacto, se manifestava sem igual sobre o propiciatório, lá onde ficava a arca da aliança, entre os querubins. Você pode ler isso em Êxodo 25, 22. Posteriormente, com o templo estabelecido e construído, o Senhor passa, portanto, a visitar o Santo dos Santos e a encher com sua glória, a sua plenitude, enchia aquele momento, aquele local, e era algo glorioso no antigo Israel. Veja, por exemplo, no Salmo 68, 16 e 17. Porque olhais com inveja, ó montes elevados, o monte que Deus escolheu para a sua habitação, o Senhor habitará nele para sempre. Os carros de Deus são 20.000, sim, milhares de milhares. No meio deles está o Senhor. O Sinai tornou-se em santuário. Você vai se lembrar, por exemplo, em Isaías, capítulo 6, versículo 1, aquela experiência, aquela visão que Isaías tem. E tem um trecho naquela porção, naquela visão que Isaías tem, que diz que e a orla de suas vestes enchia o templo. É uma linguagem profética, metafórica, para dizer onde a presença de Deus se manifestava sem igual. O Senhor escolheu para a sua habitação. E lembrando que toda essa tipologia, o templo, o sacrifício, a própria terra de Israel, Adão, tudo isso apontava para uma bendita pessoa, seu cumprimento último e final. Isso era um apontamento para a pessoa bendita de Jesus Cristo. Agora, ele é o templo inaugurado. Ele concentra a plenitude da presença de Deus. Mas notem, é toda a plenitude. Significa que em Jesus Cristo, no Filho, tudo o que Deus é está nele. Tudo o que Deus é está nele. Se quisermos ver quem Deus é nele que nós vemos. Toda a plenitude da divindade está habitando no Filho. Ele é homem pleno e Deus pleno. Olha o versículo 9 ainda. Porquanto nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Irmãos, Jesus Cristo não tem apenas
muita graça de Deus. Jesus Cristo não recebeu apenas, muita unção de Deus. Ele é Deus. É isso que esse texto está dizendo. Esse texto está dizendo que em Jesus Cristo habita em seu corpo, corporalmente, toda a plenitude da divindade. Se fosse só a plenitude da divindade, já explodiria para nós uma revelação sem igual da bendita pessoa do Senhor Jesus. Mas Paulo faz questão de dizer para não ter dúvidas. Toda, é tudo. A natureza divina habita na pessoa do Filho. E notem, é em seu corpo, portanto ele é homem também. Ele é plenamente homem. Ele é plenamente Deus. Sabe aquele vocabulário que a gente usa às vezes? 100% homem, 100% Deus? Acaba com isso, tá? Isso é muito ruim. Prefira plenamente homem, plenamente Deus. Ou verdadeiramente homem, ou verdadeiramente Deus. É isso que ele é. Irmãos, que texto glorioso. Que texto maravilhoso para nós. Ele, portanto, junto com o Pai e com o Espírito, compartilham da plenitude da divindade. E aqui, obviamente, nós estamos enfatizando a pessoa do Filho, porque é isso que está no foco de Paulo aqui, não é? Mas nós precisamos mencionar, Jesus Cristo é Deus verdadeiro no sentido pleno da coisa. Ele não é um Deus com D menor. Ele não é um Deus como os anjos são. Ele não é Deus como nós, seres humanos, somos chamados de deuses. Ele é Deus no sentido de criador. Ele tem todas as perfeições divinas, incomunicáveis, sem igual. Ele, portanto, é Deus. Mas, ao mesmo tempo que nós enfatizamos que ele é Deus pleno, nós também devemos enfatizar que ele é homem pleno. E ao passo que fazemos isso, para o escândalo dos gregos no primeiro século, né, significa que Jesus Cristo ser homem pleno mostra que ele conhece o que é ser homem. Ele sabe o que é ser humano, de carne e osso, um coração que bate, um ar que respira. Ele é plenamente homem e continua sendo plenamente homem hoje, sim, para escândalo de outros hereges do nosso tempo. Ele conhece o peso da dor, do sofrimento. Lembrem que com a ascensão e nesse estado de glorificação, o Redentor agora não tem mais fraquezas humanas. E é por isso que agora, como diziam os puritanos, o coração dele para nós é um coração muito mais terno, um coração muito mais amoroso, um coração muito mais glorioso em nos receber, em nos amar, em nos compreender. Por isso que ele pode socorrer os aflitos, ele pode compreender os fracos, ele pode acolher os cansados e, ao mesmo tempo que é Deus verdadeiro, ele pode perdoar pecadores e reconciliá-los eternamente com o Pai. Essa é a bendita pessoa de Jesus Cristo. E o seu coração compassivo e amoroso está pronto a receber você, pecador. A receber a mim, pecador. A receber a qualquer um que vá a ele e clame por graça. Esse é o bendito coração do nosso Redentor, que é plenamente homem e plenamente Deus. E esse texto, irmãos, ele é muito importante para o debate contra os arianos, aqueles que negam que Jesus Cristo seja Deus pleno, não é? Que afirmam que Jesus Cristo ele é uma criatura, a primeira criatura de Jeová, eles dizem, Jesus Cristo é. Enquanto o texto bíblico caminha escancarado dizendo que Jesus Cristo é Jeová, junto com o Pai e junto com o Espírito. O credo niceno constantinopolitano afirmou o seguinte sobre a pessoa do Filho, rechaçando o arianismo. Deus de Deus, luz da luz, Deus verdadeiro de Deus verdadeiro, gerado, não criado, consubstancial com o Pai. Tem a mesma essência que o Pai, compartilha com o Pai da mesma essência divina. Por isso que nós não precisamos nos envergonhar de dizer que Jesus Cristo é Deus. Também não precisamos nos envergonhar de que Jesus Cristo é homem. Agora, se ainda assim alguém se levanta e diz, não, Jesus Cristo ele é a primeira criatura, porque ele é o Salvador, ele é o Senhor e tudo mais, ele é o Arcanjo Miguel que encarnou, eu desafio a você achar na Escritura alguém com esses títulos que nós encontramos. Eu separei alguns, tá? Eu vou tentar ler rapidinho aqui sem perder o fôlego. Mas para ganhar tempo, eu vou me esquivar de citar os textos bíblicos
porque são muitos, mas se você quiser isso aqui, depois eu te mando meu esboço, você lê com calma, faz o seu culto familiar com sua família, meditando nessas coisas. Mas eu quero ver. Ache na Escritura, diga que Moisés, diga que Abraão, diga que Davi, diga que o arcanjo Miguel carrega esses nomes e esses atributos. Senhor dos senhores, Rei dos reis, Filho do Deus Altíssimo, resplendor da glória de Deus, a imagem do Deus invisível, o primogênito sobre toda a criação, o primogênito dentre os mortos, o cabeça da igreja, o alfa e o ômega, o primeiro e último, o juiz de vivos e de mortos, o Senhor de tudo, soberano, cabeça de todo principado e potestade, autor e consumador da nossa fé, o verbo, o logos, Deus forte, verdadeiro Deus e vida eterna, o grande Deus e Salvador, o santo de Deus, o Filho de Deus, o Senhor, o Kyrios, o grande eu sou. Encontre alguém na Escritura que seja parecido com isso. Encontre alguém. Encontre alguém. Sabe quem você encontrará? O Deus verdadeiro. E olha que eu separei só 22, tinha mais. Tá bom? Encontre, compare Jesus Cristo com alguém, eu quero ver. Pegue a glória do Filho e coloque qualquer coisa do lado, e tudo será ofuscado. Tudo se transformará em sombra, desaparecerá. A glória do Filho é sem igual, irmãos. Agora a gente para e pensa e olha para a nossa salvação. Nele nós temos justificação plena. Significa que nele, pela graça somente, todos os nossos pecados, passados, presentes e futuros, todos eles foram lançados no mar do esquecimento. Nós fomos perdoados no Filho. O Filho se fez maldito no seu lugar e no meu lugar. Justificação plena. Não é justificação assim, ó, legal, você crê em Jesus, muito bom, mas ó, você precisa fazer isso aqui para eu te aceitar. Quem é você para você aceitar alguém? Pecadores foram aceitos pelo Pai no Filho. Quem sou eu para dizer você precisa fazer isso para você cair na minha graça, para eu te aceitar? O que é isso? O que é isso? Irmãos, justificação plena, paz plena, segurança inabalável no Filho, pela graça. Santificação progressiva, garantida, pois agora temos o Espírito da promessa. Temos Cristo habitando em nós pelo Espírito, nos santificando progressivamente a cada dia. E a glorificação garantida, pois o Pai é quem está nos enraizando no Filho, nos edificando no Filho. Tudo isso aqui que nós acabamos de ver, não pode ser oferecido pelas vãs filosofias e sutilezas do mundo. Tradições de homens não dão segurança para a tua alma. Os rudimentos do mundo não dão paz à tua alma. Não promovem deleite espiritual na tua alma. Não promovem alegria em servir ao Senhor. Com qualquer conquista, qualquer alegria, irmãos, qualquer experiência que tivermos desse lado do céu, que possa nos fazer exultar, irmãos, isso não se compara em nada com a glória que é estar em Jesus Cristo. Nada, nada. A ira do Pai pairava sobre nós. Nós éramos filhos da ira, por natureza, herdeiros do inferno. Eu merecia uma condenação de condenação, assim como você. Verme, miserável, desgraçado, não merecia nada de bom. E a graça de Deus veio e rasgou as nossas almas. Mostrou a nossa miséria, nos jogou no chão, mas ao mesmo tempo nos levantou. A graça de Deus nos deu o Filho. A graça de Deus nos perdoou, irmãos, de todos os nossos pecados. Tudo que a nossa alma precisa está em Jesus. Está disponível em Jesus. Ele é Deus. Ele é homem. Ele é tudo isso que nós acabamos de ver. Quem pode oferecer algo que só Ele pode dar? Ninguém. Mas não é algo somente que Ele pode dar ou oferecer. É Ele mesmo. Ele dá Ele mesmo para mim e para você. Ele se entrega totalmente a nós. Tudo que Deus é e faz está no Filho, pois o Filho é um com o Pai e com o Espírito.
Muitos aqui talvez já tenham escutado que Jesus é um bom exemplo, um bom mestre, ou até um revolucionário do amor. Mas isso é completamente insuficiente para salvar você. Ou Jesus é plenamente Deus, em quem habita toda a plenitude da divindade, ou não pode ser o seu Salvador. Não é suficiente também admirar a Jesus, olhar para tudo isso e falar: nossa, que coisa maravilhosa, como Jesus é incrível, ele é realmente maravilhoso. Isso não é suficiente. Essa não é uma postura adequada e correta para ter diante do Rei da Glória se revelando a nós em sua palavra. A postura correta é render-se a Ele como Deus encarnado. É entregar-se a Ele completamente. Render-se a Ele e descansar nele. Mas não para por aí. Nós vimos a suficiência da pessoa do Redentor. E agora faz necessário olhar a perfeição de sua obra. Olhando agora para o versículo 10. Lembrando que nós estamos considerando a suficiência de Cristo contra os enganos do mundo. E o ponto 3 do nosso sermão é a suficiência de Cristo em sua obra. Versículo 10 da primeira parte. Também nele estáis aperfeiçoados. Até aí. Também nele estáis aperfeiçoados. Só lembrando, quando nós lemos na Escritura, nele, em Cristo, nele, em Cristo vós, nele, é uma referência àquela maravilhosa e gloriosa doutrina da união espiritual da igreja com Jesus Cristo. Aquela união gloriosa e espiritual da noiva com o noivo, dos membros com o cabeça. Mostrando para nós que nós verdadeiramente pertencemos a Jesus. E que se estamos nele, nós, pela graça, recebemos algumas coisas que ele mesmo conquistou para nós, cumprindo os termos do pacto da graça. Por exemplo, nele nós somos, nesse texto, aperfeiçoados. Nele estáis aperfeiçoados. O que isso significa? Significa que nós estamos generosamente supridos. Significa que todas as nossas necessidades espirituais estão generosamente supridas. Esse generosamente aqui, ele passa a ideia de completo, de cheio, que significa que nele nós não temos falta de nada. Por isso que ele é suficiente, sua obra é sem igual. Ele não tem rivais, como nós cantamos. Ele, portanto, irmãos, Jesus Cristo, por causa da sua obra perfeita, ele não deixou buracos para nós irmos lá remendar, né? Jesus Cristo fez algo maravilhoso para você, mas agora cabe você completar isso, porque a obra dele foi imperfeita. Isso não existe. A obra dele é totalmente perfeita. O que eu faço com isso? Eu simplesmente me submeto. Eu paro de lutar, mas eu não tenho que fazer nada. Eu preciso isso, eu preciso aquilo. Você precisa descansar na obra bendita de Jesus Cristo. E, obviamente, andar nele, como nós vimos nos versículos 6 e 7 na última exposição. Do que é que você precisa? Sua alma tem fome? Aquele, porém, que comer desse pão viverá eternamente. E o pão que eu darei pela vida do mundo é a minha carne. Você tem fome? Ele é o maná do céu. Ele é o pão celestial que veio saciar as nossas almas. É o pão vivo. Você tem sede? Aquele, porém, que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. É o Senhor falando isso. Para você, para mim. Nas nossas almas ali, inquietas. Significa, meus irmãos, que unidos ao Redentor, nós estamos cheios, sem medida, da sua presença espiritual, dos seus cuidados para conosco. Assim como ele mesmo encheu o novo templo, e ele mesmo sendo esse templo dos últimos dias, ele preenche a todos nós. Ele preenche a todos nós. O problema é que nós não cremos nisso. O problema é que nós sempre acabamos em nossas obras. E é por isso que nós estamos sempre lutando com os mesmos pecados. E é por isso que não há tanto crescimento em nós quanto podia ter, se nós estivéssemos
crendo nessas coisas, indo nessa fonte que jorra para a vida eterna, bebendo dessa água diariamente. É por isso que a nossa família continua em frangalhos muitas vezes. Por isso que nossos filhos precisam ainda ouvir os princípios básicos daquilo que já falamos tanto. É por isso que há tanta fraqueza espiritual em nosso meio. Porque apesar de imediatamente detectarmos a heresia e o erro, nós a condenamos. Mas quando nós temos que olhar para o filho, ir até ele e repousar nele, para o nosso crescimento nós não fazemos. Nós sempre terminamos com a gente sendo o protagonista da coisa. Então, meus irmãos, o chamado para nós é: você tem vivido como se faltasse algo? Você tem levado a sua aceitação diante de Deus como se dependesse do quanto você ora, do quanto você lê a Bíblia, do quanto você jejua, das suas obras? Ah, não, hoje, segunda-feira, fiz todo o meu devocional, não fui grosso com a esposa, tratei de maneira calma os meninos, estou bem. No primeiro instante de ira, puxa, Deus já me rejeitou, acabou tudo, tô no fundo do poço, tô no inferno, tô nas trevas. Aí você faz tudo certinho. Não, agora eu tô em paz, agora eu tô tranquilo. Saber que Jesus Cristo morreu e ressuscitou por você não é suficiente para dar paz à tua alma? Notem, orar é importante, nós já falamos sobre isso. Ler a Escritura sem igual, jejuar que o diga. São os meios de graça que o Senhor nos deu. Congregar, então, é algo maravilhoso. Mas notem, isso não é poderoso o suficiente para dar paz aos nossos corações. E aí é onde o legalismo vem no nosso coração e acaba enredando, prendendo, levando após si. O ponto é, nós não fazemos o que fazemos para sermos aceitos pelo Pai. Nós fomos aceitos pelo Pai. Por isso fazemos o que fazemos. Nós fazemos o que fazemos porque nós amamos o Redentor. Não porque nós queremos a sua atenção. E como nós vimos o seu coração terno colocado sobre o seu povo, esse cuidado sem igual, o cabeça pactual da igreja, não pisca, não dorme, não abandona, não erra. Isso os falsos ensinos não podem dar, irmãos. Indo agora para o nosso quarto e último ponto, agora nós vamos considerar a perfeição da autoridade de Jesus Cristo. Vimos a sua pessoa, vimos a sua obra e agora veremos a sua autoridade. A suficiência de Cristo em sua autoridade. Versículo 10, a parte final, a parte B. Vamos ler mais uma vez o versículo 10. Também nele estáis aperfeiçoados, completos. Ele é o cabeça sobre todo principado e potestade. Essas duas palavrinhas já é conhecida de nós, em Colossenses. Nós já passamos por essas palavrinhas aqui, lembram? Lá em Colossenses 1,16, pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades. Em Colossenses 2,15 nós veremos essas duas palavrinhas de novo. E despojando os principados e as potestades, publicamente os expôs ao desprezo, triunfando sobre eles na cruz. Acreditava-se que essa principado e potestade, isso que fazia parte do vocabulário dos hereges, em Colossos, eles acreditavam e ensinavam que os principados e as potestades, eles eram algum tipo de hierarquia angelical ou anjos, que governavam o mundo e governavam o universo, e havia muitos deles, E eles lembram que Paulo estar enfatizando a plena divindade do Redentor é necessária, porque eles diziam que Jesus Cristo era mais um desses aí. Então, Jesus Cristo é como se fosse uma potestade, um principado dessa grande legião de anjos que governavam o mundo. E aí então a gente vê que não, que na verdade Jesus Cristo é o criador dessas coisas. E agora, mais uma vez, Paulo quer enfatizar, olha, se vocês ainda estão com dúvidas,
Se você ainda resta algum tipo de dúvidas em relação à superioridade de Jesus Cristo, em relação a essas coisas, esses anjos que vocês adoram, é agora. Veja, Jesus Cristo é o cabeça sobre esses seres celestiais. Jesus Cristo é o cabeça da criação. Então, assim, se esses seres são gloriosos e maravilhosos e vocês estão dando a vida por eles, Jesus Cristo é superior a eles. Jesus Cristo os criou. Ele é o comandante desses principados e dessas potestades. Então, como é que eu vou trocar a criatura, o Criador, pela criatura? Como é que eu vou dar honra e glória à criatura em lugar do Criador? Irmãos, isso é loucura. Isso é idolatria. Jesus Cristo despojou esses principados e potestades na cruz do Calvário. Por isso que nós podemos tranquilamente entender que esses principados e potestades, na teologia bíblica, se tratam de demônios. Que eles foram derrotados. O inferno foi envergonhado na cruz do Calvário. Jesus Cristo os expôs ao desprezo público quando se entregou pelos nossos pecados e ressuscitou para a nossa justificação. Então, ele é o comandante. Ele não está sujeito a nada. Jesus Cristo é o cabeça da igreja, é o cabeça dos principados e potestades. Ele é o cabeça de tudo, afinal de contas, ele recebeu todo o poder aonde? Só no céu. Ele recebeu toda a autoridade aonde? No céu e sobre a terra. Portanto, vão e discipulem as nações, é a ordem dele. Foi-me dada toda a autoridade, toda a plenitude da divindade, nos céus e sobre a terra. Efésios 1, do 20 a 23, reforça essa ideia da supremacia de Jesus Cristo sobre todas as coisas. Vejam lá, Efésios 1, de 21 a 23, desculpe. Acima de todo principado e potestade e poder e domínio, e de todo nome que se possa referir, não só no presente século, mas também no vindouro. E pôs todas as coisas debaixo dos pés, e, para ser o cabeça sobre todas as coisas, o deu à igreja, a qual o seu corpo, a plenitude daquele que a tudo enche e em todas as coisas. É por isso, irmãos, que a pessoa bendita do Redentor, do nosso Senhor Jesus Cristo, deve receber toda adoração, toda reverência, toda consideração, todo amor e todo zelo das nossas almas. Porque simplesmente não há ninguém como Ele. Não existe ninguém como o nosso Redentor. E é por isso que os nossos olhos devem estar nele. Muitas pessoas têm medo de demônios, dessas coisas ocultas, né? De maldição hereditária, olhares invejosos, obras de feitiçaria. Mas aqueles que estão em Cristo não temem absolutamente nada. Jesus Cristo é o cabeça, ele é o grande campeão, ele guarda o seu povo. Aqueles que estão em Cristo não devem temer essas coisas. Aqueles que estão em Cristo, que o têm como Senhor, precisam lembrar que nada pode separá-los do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Irmãos, nossas considerações finais. Nós não somos livres para inventar um Jesus Cristo. Nós não temos autoridade. Nenhuma autoridade eclesiástica, política, seja lá o que for, tem autoridade para mudar conteúdos do Evangelho. Nós não podemos crer em qualquer Jesus Cristo que aparece por aí. Nós precisamos testar os espíritos. Precisamos saber se o que está sendo ensinado aí realmente está segundo Cristo e não segundo as tradições dos homens. Então, mais uma vez, nós precisamos alertar a igreja, os membros dessa igreja, os visitantes dessa igreja. Esse é o Jesus Cristo do Evangelho. Ele deve ser pregado, ele deve ser anunciado. Mas não só isso que os irmãos devem observar. Nós vamos continuar batendo nessa tecla o quanto for necessário. Os irmãos devem ver como esse Jesus Cristo é aplicado no chão da igreja. Os irmãos devem ver como que o Evangelho conduz o discipulado, as famílias, a vida da nossa igreja. Os pastores na igreja local, eles são tipos. Eles são uma sombra muito raquítica, muito fraca da pessoa bendita de Jesus Cristo.
A liderança na igreja deve expressar a bendita pessoa do Redentor. Então, se falamos que o Redentor tem esse coração compassivo, amoroso, terno, isso deve ser visto no chão da igreja. Isso precisa ser aplicado no chão da igreja. Nós precisamos ver isso rasgando as nossas almas. Precisamos ser constrangidos pelo amor e pela graça de Cristo através da vida dos irmãos, através da vida dos pastores, através da vida da liderança da igreja. Se isso não estiver acontecendo, o aviso para vocês é: corram daqui. Corram daqui, se isso não estiver acontecendo. Porque se isso não estiver acontecendo, isso é sinal de que as filosofias, as tradições dos homens, as vãs sutilezas tomaram conta das nossas almas, tomaram conta da nossa igreja. Então, irmãos, nós precisamos estar alertas contra as ameaças que surgem para roubar a nossa atenção da suficiência que há em Jesus Cristo. E nós aprendemos que Jesus Cristo em sua pessoa é suficiente para nós, que ele em sua obra é suficiente para nós, que ele em sua autoridade é suficiente para nós. E esse maravilhoso e bendito Jesus que acabamos de proclamar ressuscitou para a nossa justificação, mostrando que ele é suficiente para salvar pecadores dos seus pecados. Portanto, meus irmãos, abandonemos toda a confiança em nós mesmos. Abandonemos toda a filosofia, toda a tradição de homens que não são segundo Cristo Jesus, não nos conduzem a Ele. Abandonemos essas coisas, elas não servem para nada. Elas só servem para trazer culpa, condenação e destruição para as nossas almas. Precisamos nos desfazer dessas coisas, pois somente nele nós temos esperança verdadeira. E hoje, o Redentor, ele ainda está disposto a salvar pecadores. Hoje, ele ainda salva qualquer um que vai a ele, contrito, reverente, humilde e clama por salvação. Mas haverá um dia em que isso não será mais possível. Haverá um dia em que o Redentor não desejará mais salvar, mas ele julgará e desejará julgar, com justiça inflexível, todos aqueles que o rejeitaram. E naquele dia, quando ele vier, e ele vem rápido, toda a suficiência humana que pessoas acharam que tinham ruirá, como o caso do Titanic, diante do iceberg da ira santa de Deus. Então, se nós julgamos que o iceberg que derrubou o Titanic foi uma coisa grande, nós não sabemos imaginar e mensurar aquele grande iceberg que virá sobre pecadores, chamado ira de Deus, juízo de Deus sobre aqueles impenitentes. Então, pecador, você que não está em Jesus Cristo, você que confia em si mesmo, clame por salvação, clame por graça, clame por misericórdia. E Jesus Cristo o visitará, segundo a sua vontade. Irmãos, vamos orar. Pai Santo, muito obrigado, Senhor, pois o Teu Filho Jesus é todo suficiente para as nossas almas. Nós Te louvamos, pois nada pode ser comparado a Ele. Ó Senhor, nós imploramos que nos dê um conhecimento experimental no Senhor disso que ouvimos. Ajude-nos a não apenas a concordar com o conteúdo da Tua palavra e a dizer amém para tudo isso, mas nos ajude, Senhor, por Tua graça soberana, a amarmos o Teu Filho Jesus e a tê-lo, de fato e de verdade, como estandarte todo suficiente para as nossas vidas. Pai justo, obrigado também por nos privar de filosofias vãs e tradições carnais de homens fraudulentos. Nós rogamos ao Senhor, para a glória do Teu nome, que cresçamos mais em Jesus, a fim de seguirmos identificando e rejeitando todas essas aparentes sabedorias mundanas.
E nós oramos no teu Filho, ó Pai. Amém e amém.